Nível 1. O país que parou é 2014 e o Brasil inteiro está de verde e amarelo, não só nas camisas, nas ruas, nas janelas, nos carros, nos prédios, nas escolas, no celular de todo mundo. O Brasil parou de trabalhar, parou de brigar, parou de pensar em qualquer coisa que não fosse futebol, porque o Brasil está sediando a Copa do Mundo pela primeira vez desde 1950, Copa mais esperada da história do futebol brasileiro. 12 cidades sede, estádios novos que custaram bilhões. A seleção que o país mais amado do planeta estava construindo há 4 anos especificamente para ganhar essa Copa em casa. A esperança era tanta que parecia impossível desperdiçar. Era o Neymar no auge dos seus 22 anos. Era David Luiz. Era Thiago Silva. Era a seleção mais bem preparada, emocionalmente e taticamente que o Brasil tinha há anos. E você estava no gol. Você tem 34 anos, jogou 7 anos na Inter de Milão, onde foi um dos melhores goleiros do mundo, ganhou Champions League, 5 campeonatos italianos, foi eleito o melhor goleiro da UEFA na temporada 2009 a 2010. E agora está no gol do Brasil na Copa do Mundo, em casa, na Copa da Vida. Você olha para a arquibancada do Mineirão antes do jogo e vê um mar de amarelo e verde que se perde, até onde a visão alcança. O Brasil inteiro depositou tudo nessa Copa, e você é o último recurso do time. Goleiro, o cara que segura o que não foi parado antes. Você colocou as luvas, ouviu o hino, e entrou em campo com a certeza de que o Brasil ia ganhar. Nível 2. O goleiro. Você nasceu em Duque de Caxias em 1979, bairro da Penha na zona norte do Rio. Cresceu num projeto social no Anil, onde aprendeu que futebol era a saída. Aos 9 anos, jogava futsal. Aos 12 chegou ao Flamengo para fazer um teste, e foi aprovado. Aos 17 foi promovido ao profissional. Em 2005 foi para a Inter de Milão, e nunca mais parou. Em 2010, você foi eleito o melhor goleiro da Europa quando a Inter ganhou a tríplice coroa, Champions League, Campeonato Italiano e Copa da Itália numa mesma temporada. Você jogou em frente a Maradona imitadores, levou chutes de Rooney e parou, finalizações de Drogba, Ibrahimovic, Torres, dos maiores atacantes do mundo e segurou. Em 2013, você voltou para a seleção brasileira, quando era claro que o físico e o tempo estavam cobranças. Você não estava na melhor fase da carreira. Estava no Toronto FC do Canadá. Não exatamente um clube que inspira confiança no mundo do futebol, mas Felipão apostou em você, porque sabia que nas grandes noites você era capaz de fazer grandes defesas. E nas oitavas de final contra o Chile na Copa você provou isso. Pênaltis, você defendeu 2. O Brasil passou. 60 mil brasileiros no Maracanã gritaram seu nome. Você correu com os braços abertos. O herói, o goleiro que segurou. Naquele momento você acreditou que era o seu momento, que a Copa seria sua, que tudo que você passou nos últimos anos tinha uma razão, e aquela razão era estar no gol do Brasil na semifinal contra a Alemanha. Nível 3. 8 de julho de 2014. O estádio Mineirão em Belo Horizonte. 61 mil Horizonte. 476 pessoas dentro. Bilhões assistindo pela televisão no mundo inteiro. Antes do jogo você e David Luiz seguraram a camisa de Neymar durante o hino. Neymar tinha fraturado a vértebra lombar na vitória sobre a Colômbia nas quartas de final e estava internado num hospital em Juiz de Fora. Ele assistia ao jogo pela televisão deitado numa cama de hospital, incapaz de jogar. Thiago Silva, o capitão, também estava suspenso por acúmulo de cartões. O Brasil entrava na maior semifinal da história do futebol brasileiro, sem seu melhor jogador e sem seu capitão. Mas ninguém, no Mineirão, acreditava que isso ia fazer diferença. A Alemanha era forte, mas o Brasil jogava em casa, com aquela torcida, com aquele apoio. Nada podia dar errado. O árbitro apitou o jogo, 11 minutos, a Alemanha cobrou escanteio. Müller estava sozinho na marca do pênalti sem marcação, cabeceou. Você se jogou, mas não chegou. 1-0 Alemanha. O Mineirão ficou em silêncio por 3 segundos, depois, voltou a gritar com mais força. Tudo bem, você ainda vai buscar esse jogo. 13 minutos depois aconteceu o segundo gol, você ainda não tinha tocado na bola direito. 23 minutos, terceiro gol da Alemanha.
A mesma jogada pelo lado, a mesma falha na marcação, a mesma bola passando por você, 24 minutos. O quarto, menos de 60 segundos depois do terceiro, 26 minutos. O quinto, mais 69 segundos. 4 gols em 6 minutos. Você está dentro do gol, olhando para frente, e o placar de 5-0 Alemanha no primeiro tempo de uma semifinal de Copa do Mundo. Não. Brasil. O Mineirão fez um silêncio que nenhum estádio cheio deveria fazer. Brasileiros choravam nas arquibancadas. Alguns foram embora ainda no primeiro tempo, não aguentaram assistir. Câmeras capturam o rosto de torcedores que não conseguem acreditar no que estão vendo. Não é possível. Não é real. Você está no gol e não consegue explicar o que está acontecendo. Tudo está acontecendo rápido demais para qualquer raciocínio. Nível 4, o intervalo, você vai pro vestiário com o placar de 5-0 no primeiro tempo e ninguém sabe o que falar. Não existe conversa certa para esse momento. Filipão tenta reorganizar o time, mas o time não tem mais estrutura emocional para ser reorganizado. Você coloca água na cabeça, senta no banco e fica olhando pro chão. Lembra das oitavas contra o Chile, das 2 defesas nos pênaltis, do Maracanã inteiro gritando seu nome. Foi há 10 dias. Parece outro mundo. O segundo tempo começa. 69 minutos. A Alemanha faz o sexto. 79 minutos. Sétimo. Você não consegue fazer nada que mude o placar. Você é goleiro. Goleiro depende do time na frente para que a bola chegue menos vezes. E o time na frente não existe mais aquela noite. Existe só pânico e vergonha e o desejo de que o apito final chegue logo. O Oscar faz um gol para diminuir o constrangimento. 1-7. O placar final de uma semifinal de Copa do Mundo no Brasil. A maior derrota da história do futebol brasileiro. O Mineirão fica em silêncio outra vez. Torcedores alemães são escoltados pela polícia para fora do estádio com medo de confusão. Policiais são colocados em estado de alerta. Brasileiros saem do estádio com o rosto destruído. No mundo inteiro, os jornais já começam a escrever. O Guardian chama de a derrota mais humilhante de uma nação anfitriã em Copa do Mundo de todos os tempos. O jornal O Globo publica: o Brasil está morto. O Lance chama de a maior vergonha da história. A Folha de São Paulo fala em humilhação histórica. Um jornal alemão simplesmente diz sem palavras. Você sai do campo de luvas na mão e não há nada para dizer porque não existe palavra que explique o que acabou de acontecer. Nível 5, a frase que vai durar para sempre, no vestiário depois do jogo. Você fala pouco, o choro é de todos. Ninguém consegue processar a dimensão do que aconteceu ainda. Dias depois, numa entrevista, você diz uma frase que vai durar mais do que qualquer gol que você defendeu na carreira inteira. Você diz que sabe que o dia em que você morrer o jornal vai anunciar que morreu Júlio César, o goleiro do 7-1, mas que não se arrepende de ter estado naquele Mundial, porque só você sabe como batalhou para estar ali, e que isso ninguém nunca vai apagar. Essa frase é mais honesta do que qualquer análise tática sobre o que aconteceu no Mineirão. Porque o que aconteceu no Mineirão não foi culpa do goleiro. Foi um colapso de um time inteiro. Um colapso emocional, tático e histórico que começou muito antes do apito e não tinha nada a ver com as mãos de um homem de 34 anos dentro do gol. Você não causou o 7-1. Você estava lá quando ele aconteceu. Existe diferença. O Brasil perdeu o 7-1 porque entrou em campo sem Neymar e sem Thiago Silva e sem estrutura emocional para suportar a pressão de uma Copa em casa contra uma equipe que era a melhor do mundo naquele momento. A Alemanha venceu a Copa daquele ano, foi campeã, estava no auge de uma geração com Müller, Klose, Özil, Kroos, Lahm, uma das seleções mais completas da história do torneio. Mas a narrativa não é essa. A narrativa é o goleiro, porque o goleiro é o último. E quando o último falha, o primeiro que aparece é o rosto do goleiro. Nível 6. Depois do Mineiraço, em agosto de 2014, você assina com o Benfica de Portugal. Você vai reconstruir a carreira depois do pior jogo da sua vida. Em Portugal você ganha o campeonato nacional na temporada 2014-15 e é eleito o melhor goleiro de Portugal. Você não desapareceu. Você voltou
Porque é o que os grandes fazem. Em 2018 você volta ao Flamengo com 38 anos para encerrar a carreira onde tudo começou. Você que saiu da zona norte do Rio aos 12 anos, para fazer um teste no Flamengo, volta com 38 anos depois de ter ganhado tudo o que existe no futebol europeu. 52 mil pessoas vão ao Maracanã para se despedir de você. A mesma torcida que te amou, que te odiou depois do 7-1, que te amou de novo depois do Benfica. 52 mil pessoas de pé no Maracanã, aplaudindo o goleiro do 7-1 na última partida da carreira. Você defende muito naquele dia, sai ovacionado. E quando o árbitro apita o fim, você sabe que acabou. Não com vergonha, com dignidade, não fugindo, enfrentando. A carreira de Júlio César termina da única forma que um goleiro grande pode terminar, de pé no gol que escolheu defender. Nível 7. O que fica? O 7-1 vai existir para sempre no futebol brasileiro, igual ao Maracanazo de 50, existe até hoje. São as duas feridas que o Brasil não consegue fechar. Mas existe uma diferença entre os dois. O goleiro do Maracanazo, Moacir Barbosa, viveu os 40 anos seguintes da vida sendo culpado pelo Brasil inteiro por uma derrota que não foi culpa dele. Ele morreu com a imagem de derrotado, rejeitado pelo futebol brasileiro, não convidado para nenhuma Copa depois que parou de jogar. Em 2040, a filha de Barbosa disse que o Mineiraço foi suficiente para resgatar o legado do pai, que agora havia outro bode expiatório nacional, e o pai podia finalmente descansar. Você não virou Barbosa do 7-1, você foi ao Benfica e ganhou. Você voltou ao Flamengo e foi ovacionado. Você fez o que Barbosa nunca conseguiu fazer, sobreviveu ao trauma com a carreira intacta, com a dignidade intacta, com a certeza de que o que aconteceu no Mineirão em 8 de julho de 2014 foi uma das maiores tragédias do futebol mundial, mas não foi a tragédia de um homem, foi a tragédia de um país que esperou demais, apostou demais, perdeu tudo em 6 minutos no primeiro tempo de Copa do Mundo. Sei que o dia em que eu morrer o jornal vai anunciar que morreu Júlio César, o goleiro dos 7-1, mas só eu sei como batalhei para estar ali, e isso ninguém nunca vai apagar.